Olá, pessoal. Nos vídeos anteriores, nós vimos como controlar atuadores, dispositivos de saída digitais aqui com o Arduino. A gente viu o LED e viu o motor. O que é digital? É aquilo que a gente controla só com dois estados, ligado ou desligado, alto ou baixo. 5 volts, que é o positivo, ou GND. Porém, às vezes, a gente pode querer controlar o nosso atuador ou algum tipo de atuador. A gente pode querer controlar, por exemplo, a velocidade desse motor, não simplesmente desligado ou ligado no máximo. A gente pode querer controlar e aumentando a velocidade, diminuindo, Ou no caso de um LED, aumentando o brilho desse LED aos poucos e diminuindo ao invés de ligado no máximo ou desligado. Então a gente consegue fazer isso com o Arduino utilizando o PWM que está escrito aqui. Está escrito PWM e um tio. O que isso quer dizer? Que a gente consegue fazer esse controle mais fino, aí, não só alto e baixo, mas uma faixa, nos pinos que tem o tio na frente do número, ou seja, no pino 3, 5, 6, 9, 10 ou 11. Eu vou exemplificar aqui com um LED primeiro. Então vou colocar um LED. Vou ligar ele direto aqui, resistor no GND, no negativo do LED. Mudar o resistor aqui para 330. E ligar o positivo dele num pino que tem um tio, 11, 10, 9, 6, 5, 3. Então eu vou ligar aqui no 11. E aí, ao invés de usar esse bloquinho aqui, que seria só alto ou baixo, eu vou usar esse bloquinho aqui que tem um número ao invés de alto ou baixo. Então, ele só me dá as opções aqui dos pinos que tem o tio na frente, 3, 5, 6, 9, 10 ou 11. Então eu liguei aqui no 11 e vou colocar no 11. E aqui eu consigo colocar um número inteiro, 0, 1, 10, 59, qualquer número inteiro, não pode ser número com vírgula, tá? De 0 até 255. Então 0 seria a mesma coisa do que isso daqui, 11 baixo. Então, esses dois bloquinhos aqui fazem a mesma coisa. O 0 é igual a baixo. E 255 é igual ao máximo, que seria o sinal alto. Então, esses dois bloquinhos aqui estão fazendo exatamente a mesma coisa. Porém, com esse bloco aqui, eu não preciso colocar só 0 ou 255. Eu posso colocar, por exemplo, 100. Então, vamos colocar aqui no 0 e iniciar a simulação. LED desligado. Se eu colocar 255, iniciar a simulação, LED ligado no máximo. Já se eu colocar aqui 100, por exemplo, o LED ligou, mas com um brilho mais fraco. Não sei se vai dar para perceber aqui, vamos fazer assim, vamos fazer ele aumentando aos pouquinhos. Então vou fazer ele de 0, ficar 1 segundo no 0, botar até menos aqui, vou botar 0,3 segundos. E vou duplicar isso daqui. Aí eu quero que ele vá para 50, por exemplo. Depois para 100. Depois para 150. Depois para 200. E depois para o máximo, que é 255. Então ele vai aumentando. Ele vai ficar desligado 0,3 segundos. Vai aumentar um pouquinho aqui, 50. Dá mais ou menos 1/5 do máximo. Depois 100, depois 150, depois 200, até chegar no máximo. Então, ele está aumentando o brilho. Vai aumentando. Então, eu consigo controlar esse brilho aqui, mudando esse número que está aqui. De 0 até 255. Aí, se eu colocar um número maior aqui, 256, por exemplo. Então, 256 é como se fosse o 0. Ele volta, passou do 255, ele começa a contar do 0 de novo. Então, 290, por exemplo, seria equivalente a uns 40, 35 aí, 290 menos 255, daria mais ou menos 35.
Tá a mesma coisa. Eu colocar 35 ou 290. Então, com esse bloco aqui, e utilizando os pinos PWM, que tem o tio na frente, né? PWM é os que tem o tio na frente. Eu consigo controlar o brilho do meu LED ou a velocidade do meu motor. Eu não fico limitado a mandar só sinal alto, máximo ou baixo, mínimo. Consigo trabalhar dentro de uma faixa de 0 até 255. Então eu posso usar isso para controlar a velocidade dos meus motores também. Uma coisa que é muito comum de acontecer é eu mandar sinal alto para os dois motores, num carrinho, por exemplo, e o meu carrinho não andar reto, ele andando um pouco para um lado, virando um pouco para o lado. Por quê? Porque um motor está girando mais forte do que o outro, mais rápido do que o outro. E isso vai ser uma característica do próprio motor. Pode ser que esse motor aqui seja um pouco mais rápido do que esse, e aí eu mando sinal alto nos dois, esse gira mais rápido do que esse, e o meu carrinho acaba fazendo uma curva para o lado, ao invés de reto. Como é que eu posso corrigir isso? Eu posso controlar a velocidade dos meus motores. E aí eu tenho que testar. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer é ligar os meus motores nos pinos PWM. Então, ó, esse motor aqui já está no 5 e no 6, que tem o tio na frente, beleza. Já esse aqui está no 2, que não tem o tio. Então, não daria para eu controlar a velocidade. Então, eu vou ligar ele aqui no 9 e no 10. Então, agora sim, os meus dois motores estão conectados todos em pinos que eu consigo controlar eles de 0 a 255. Então, como é que eu faria aqui? Eu usaria esse pino, esse bloco aqui. Então, um está no 5 e no 6. E o outro motor está no 9 e no 10. Então, se eu botar 0 e 255, 0 e 255, é a mesma coisa que eu estivesse colocando aqui baixo e aqui alto, baixo e alto. No caso, aqui na simulação, eles estão rodando na mesma velocidade, só estão ao contrário, né? Então, vou inverter aqui, para eles ficarem os dois girando no mesmo sentido. Mas digamos que esse motor estava girando um pouco mais rápido na realidade. Então, esse motor está ligado no 5 e no 6. Como que eu diminuo ele para chegar na mesma velocidade do outro? Ele está no 5 e no 6. Ao invés de eu mandar 255 no 6, eu posso mandar 230, por exemplo. Ele vai girar mais devagar. E aí eu tenho que ir testando, mudando esse número aqui, testando, até que os dois motores girem na mesma velocidade e o carrinho ande reto. Ou se eu quiser que o meu carrinho ande mais devagar por algum motivo, também posso usar isso daqui. Venho aqui e diminuo, né? Coloco 120 nos dois, por exemplo. Digamos que eu não tinha um problema do carrinho estar desviando, os dois motores estão girando na mesma velocidade, mas eu acho que meu carrinho está muito rápido, eu quero diminuir. Então, diminuo o número aqui, eles vão andar mais devagar. Então, com esses blocos aqui, e ligando nos pinos que tem o tio, nos pinos PWM, eu consigo controlar a velocidade do motor, ou no caso do LED, o brilho desse LED.